Excelente noite, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência dos contos de fadas para o nosso inconsciente. E vamos fazer a nossa respiração. Quem chegou, chegou já. Eneide, boa noite. Eveli, boa noite. Vamos fazer a nossa respiração de todos os dias para a gente abrir nossa mente para um novo conhecimento e para a gente encontrar a solução de algo que a gente está precisando, né? Alguma resposta. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento, passando por algum desafio, precisando de solução para alguma coisa, concentre nesse questionamento, nesse desafio, para no final da respiração você conseguir ter uma resposta, ou daqui pro final da aula vai vir um clique e vocês vão... Opa, é isso. Boa noite, Magda. Então vamos fazer a respiração. Os dois pés bem firmes no chão. Vou avisar, minha gente, que sábado e domingo geralmente tem programação, né? Assim, e aí são dias que eu acho que eu vou ficar passando um pouquinho da hora, tá? E agradeço a compreensão de vocês. Então, os dois pés bem firmes no chão, as mãos repousadas sobre as coxas, a coluna o mais reto possível. Boa noite, Leda. A coluna reta de uma forma que fique confortável, não vai ficar dura assim, tá? E vamos lá, 10 inspirações e expirações fluindo. Depois a gente mantém os pulmões vazios sem ar alguns segundos. Depois a gente inspira, mantém os pulmões cheios de ar por alguns segundos. E depois a gente repete isso mais uma vez, tá? Esvazia totalmente, mantém os pulmões vazios sem ar. Contrai a região do chakra básico, o esfíncter anal e o esfíncter vaginal, se possível. Inspire, segura o ar. Solta o ar, inspirando e expirando, fluindo novamente. Expire, esvaziando totalmente os pulmões. Inspire, segura o ar. Solta o ar. Respirando normalmente. Pode ficar com o corpo quieto, né? Parado, se precisar mexer. É interessante como todos os dias, quando eu faço junto com vocês aqui essa respiração, vem à memória consciente o sonho que eu tive nessa noite, na noite anterior. Então isso comprova como essa respiração abre um portal para o nosso inconsciente. Por isso que eu falo para vocês, abre a nossa mente para essa informação que a gente aprende aqui, vai aprender aqui hoje, né, todos os dias, aqui na nossa aula, e também abre para uma solução de alguma pergunta, de algum desafio que a gente está passando. É impressionante. Quando vem a imagem claramente assim do sonho, pá,
olha, esse sonho, foi o que eu sonhei, essa imagem. Aí vem a história todinha de novo do sonho. Porque às vezes a gente sonha, aí quando acorda, lembra vagamente do sonho, mas já não dá tanta importância, porque tem outras coisas para fazer. E nessa respiração, todas as noites tá vindo o sonho. Tá sem som? Não, tá com som. Então vamos falar. Eu coloquei uma pergunta ontem, né? Qual é a princesa de contos de fadas que vocês mais se identificam? E algumas pessoas responderam uma quentura no pé direito e na coluna, de baixo para cima, até a cabeça, como se saísse pelos ouvidos. Oh, coisa boa! Isso é muito bom. Então eu falei sobre os contos de fadas nos stories, né? E alguns de vocês responderam. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Se me mostra aqui. Não. Que às vezes mostra as respostas de vocês. Realmente é muito libertador quando a gente sabe o que é que inconscientemente tá querendo falar pra gente os contos de fadas, quando a gente realmente gosta muito. Eu lembro que eu sempre gostei muito de Bela Adormecida, do conto de fada, né, da Bela Adormecida, porque eu, quando era criança, que eu via ali o desenho, né, que naquela época tinha um desenho, e eu olhava ali para a imagem da Bela Adormecida, eu via a Bela Adormecida numa paz tão grande. Aí eu ficava assim, admirava, né, porque a gente não tem muito julgamento quando é criança, então eu via. Tava baixinho, o som tava. É porque eu tô longe, hein? Será que é isso? Eu tô falando baixo? Ah, não tô falando baixo. É, então eu achava a Bela adormecida muito bonita ali, deitada. Eu também achava fascinante no momento que a Branca de Neve é, comia a maçã, porque ela ficava dentro daquele caixão de cristal. E eu achava a coisa mais linda do mundo, a Branca de Neve ali, dormindo dentro daquele caixão de cristal, de vidro, né? Não sei. E é porque agora tá melhor o som, né? Era porque eu acho que eu tava assim e ainda tava falando baixo, que eu tava na vibe da respiração. Então tá, vamos falar mais alto, né, Daniela? Então, que coisa mórbida, né? Hoje que a gente adulta assim fica pensando, nossa, eu tava, quando eu era criança eu achava lindas as imagens das princesas lá adormecida, né? A Branca de Neve lá dormindo dentro do caixão de vidro e a Bela adormecida dormindo naquela cama, coisa mais linda. Eu achava a coisa mais linda do mundo, as melhores cenas eram essas duas cenas. Mas no decorrer da minha infância, realmente era a Bela Adormecida que me chamava atenção. Eu gostava da Cinderela, mas não era uma coisa que me fascinava, porque ela saía apressada correndo. E eu achava que a Cinderela meio tinha sido enganada, né, pelos pelas fadas, né, pela fada madrinha, porque tinha que dar meia-noite, né? Na hora que ela finalmente ia dançar com o príncipe, ela tinha que sair correndo à meia-noite. Eu achava aquela fada meio sacana, né? E depois tinha. Na verdade, eu achava, quando era criança, aquela história da Cinderela toda uma sacanagem, porque a madrasta e as irmãs, né, dela, as filhas da madrasta, sabiam que era ela, porque tinham visto, tinham reconhecido ela, e estavam escondendo ela, e o príncipe lá tentando provar o sapato. Eu achava tudo uma sacanagem, grande sacanagem da Cinderela. Mas da Bela Adormecida e da Branca de Neve ali dormindo, eu achava uma coisa serena. Então isso a gente vai começando a identificar, vai começando a trazer a consciência. E isso tem um significado que depois que eu aprendi, né, esse desejo pela morte, que a gente conversou sobre a morte faz 2 aulas atrás, né, que a gente falou. Mais um aqui para a Bela e a Fera. Menina, já são 3.
que se identificam com a Bela e a Fera é... Eita, pila! Tiana, a Princesa e o Sapo. Mas olha a pergunta que eu fiz. Tiana, a Princesa e o Sapo, eu acho que é um desenho que foi feito há uns 10 anos, não? A pergunta é qual personagem da infância? Já existia Tiana na nossa infância, aí uns 35 anos atrás já existia? Eu não lembro, né? Mas se tiver, ok. Mas é uma personagem, porque nós, quando estamos crianças, nós não temos filtro. Então é mais fácil a gente identificar, né? O que é que fascinava ali. Então, eu, enquanto adulta, volto lá naquela minha situação de criança e percebo o que é que me fascinava ali. Então, eu tinha uma sensação muito gostosa de bem-estar enquanto criança, quando eu via ali a Bela Adormecida dormindo e a Branca de Neve ali dormindo. E depois, com o estudo da constelação, que foi que eu percebi que eu tinha uma atração pela morte. Eu tinha ali foi numa constelação que eu fiz que até a consteladora falou assim, que eu estava entre duas pessoas. Eram dois irmãos meus, né? Os dois mortos, né? Um foi o que morreu aos 18, 19 anos. E o outro foi o aborto que minha mãe teve. Então, na configuração ali naquele momento na constelação, eu estava entre esses dois irmãos. E aí eu lembro que a consteladora falou assim, realmente não é fácil viver quando você está ao lado de dois mortos, né? Então não é fácil olhar para a vida quando você está ao lado de dois mortos, né? Quando você tem a morte nos seus dois lados. Então eu tinha uma energia mórbida mesmo e ali teve uma liberação a partir do momento que eu incluí esses dois irmãos no meu coração e me comprometi a honrar a vida deles, né, que eles não puderam ter tão plenamente, porque morreram precocemente, fazendo algo de bom com a minha vida. E isso vem todo um ressignificado que pouco a pouco a gente vai inserindo na nossa vida e essa tomada de consciência faz perceber o quê? Quando esses pensamentos mórbidos aparecem, esse desejo de ir, para a gente lembrar disso, para olhar para isso, né? Eu falei para vocês ontem que eu essa semana deitei, né? E passei um tempão deitada na postura da Savasana da Yoga, justamente para me juntar a eles, para lembrar desse honrar. Então, se a gente tem uma história como essa, primeiro a gente toma consciência, porque até então eu não sabia, não tinha essa consciência, e depois a gente vai exercitando esse compromisso, né? Esse comprometimento, a gente vai reforçando o comprometimento da gente com a nossa vida, para fazer algo de bom com a nossa vida, para não ter sido algo em vão, essas mortes. Então era isso que acontecia. Aí já Bela, outra Bela, 4 pessoas já com Bela e a Fera. Moana é de recente, tá? Moana é recente. É conto de fada da nossa infância. Porque quando a gente é adulta ainda não é tão forte, porque quando a gente é criança é bem forte, né? Então a Bela, interessante, né? Eu não tenho conexão tanto com a Bela, né? Então não tenho uma profundidade para falar com a Bela. Mas como observadora do que a gente já estudou, e até com a observação que uma de vocês colocou aqui no direct, a Bela, ela tem essa questão aí da fera, que ela sabe que é alguém que tem uma dor. E aí ela se sujeita a ficar coagida, né? Coagida por essa fera, ela se sujeita a ficar com a fera. Ela não fica com a fera porque ela quer, tá? Ela não fica com a fera porque ela se apaixonou pela fera, certo? Ela fica com a fera para salvar alguém da família dela, certo?
Então, quando a gente tem isso aqui, gente, é só para de repente toma consciência, como um dia eu tomei consciência. Eu admirava a Bela Adormecida porque eu tinha um chamado inconsciente para a morte. Eu lembro que eu tinha 3, 4 anos de idade, eu começava a chorar e eu ficava gritando lá na casa dos meus pais que eu queria morrer, que eu queria morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E às vezes teve uma vez que a vizinha foi lá saber se eu estava bem, de tão alto que eu estava gritando isso. E eu não sabia o que era isso, né? Eu fui aprender depois, fui tomar consciência quando adulto. Então eu tinha essa atração pela morte, e aí fui descobrir assim. A Bela fica para salvar o pai, né? Enganchei aqui, ó. Fichas estão caindo, fichas estão caindo. Se a Bela ficou para salvar o pai, quem se sujeitou a ficar com a fera? Quem seria a fera? Vamos pegar aqui a Branca de Neve, né? Os anões seriam quem da fera? Ou os anões seriam quem da Branca de Neve? O pai da Branca de Neve. Quem seria a mãe da Branca de Neve? A madrasta. De quem os anões estavam protegendo a Branca de Neve? Da mãe. Então, a Bela diz internamente, eu no seu lugar, que nas constelações aparecem muitas vezes, da filha, a filha tomar o lugar de alguém na morte. Ou seja, se quando você era criança teve algum acontecimento que o seu pai teve, né? Teve algum problema ali com o seu pai de saúde, ou até mesmo você ouviu muito a sua mãe falar mal do seu pai. É uma situação determinante, uma situação que envolve muita emoção, envolve uma energia muito forte, para que a gente, enquanto criança, tenha essa determinação, eu no seu lugar. Então, às vezes é uma situação, tá? Pode ser que outras situações você viu lá seu pai e sua mãe em paz, mas teve aquela situação que foi uma energia tão forte que você se determina assim, eu no seu lugar. Então, pai, por favor, viva enquanto eu morro. E na Bela e a Fera existe essa dinâmica. Pai, viva enquanto eu fico aqui com essa fera. Essa é a essência da história. O desfecho da história já são outros 500, né? Vamos dizer assim. Então, vamos refletir sobre isso. O que é que dentro de mim tem falado isso, né? Eu no seu lugar. A cabeça está explodindo. E eu estou tomando maior cuidado aqui para falar, administrar essas palavras, para realmente chegar a algo bom, para que ressignifique, não para que fique. Para que a gente fique bitolado, não, é algo para libertar, tá? Os anões protegiam ela da mãe. E a mãe que ofereceu a maçã.
Porque em muitas constelações se mostra o quê? Uma concorrência entre mãe e filha, por causa da dupla transferência, que a gente já falou aqui algumas vezes. Da mãe, quando a filha nasce, ela se torna concorrente ali, né? As duas se tornam concorrentes. A mãe não consegue ver a filha como filha, e aí trata de um jeito mais, mais bravo, né? Mais ríspido, porque a mãe não olha ali a filha como filha, porque já tem um emaranhado ali, às vezes é uma primeira situação, primeiro relacionamento do pai contra a mulher, essa mulher foi excluída, e aí cresce essa concorrência entre mãe e filha. Isso aí é uma dupla transferência, porque quando a mãe olha para a filha, ela não olha para a filha. Ela olha, ela é como se ela estivesse vendo inconscientemente aquela outra mulher. Aí quando a gente cresce e percebe que está nesse emaranhamento, o que é que a gente faz internamente? A gente olha para nossa mãe, vamos fazer esse exercício agora? Vamos fazer esse exercício? Fechem os olhos e vamos respirar fundo. E nós permitimos que venha a imagem mental, a nossa mãe. Tranquila e calmamente, simplesmente permita que venha a imagem da mãe. Respire fundo para tornar essa imagem bem clara. Respire mais uma vez olhando nos olhos da sua mãe. Então fale para ela: mãe, eu sou sua filha. A senhora é a minha mãe. Mãe, eu sou a pequena. A senhora é a grande. Mãe, eu sou sua filha. E perceba o corpo como fica ao falar isso. Mãe, eu sou sua filha. Respire, solte o ar, percebendo o corpo. E perceba que ela à sua frente fica um pouco maior. Ok? Me fale em que parte do corpo chegou a alguma percepção para você, se tiver vindo. Na Bela e a Fera, também a fera seria a mãe. Sim. Sim, porque mães são relacionamentos. Nós escolhemos, tem uma parte interessante de um dos livros de Bert Hellinger, que ele fala que quem escolhe os nossos relacionamentos é a nossa mãe, é o sistema familiar da nossa mãe. Isso é de uma forma inconsciente. Por isso que às vezes tem mãe que quando você chega com o namorado, a mãe diz assim, esse aí não tem futuro não.
Pode num relacionamento a esposa ver o marido como pai e o marido vê-la como a mãe dele? Sim, isso é recíproco. Isso é recíproco. Aí, o que acontece muitas vezes, discussão de casal, é porque como a esposa tá vendo o marido como pai e a esposa tá vendo o marido como a mãe, isso é um sinal de que tem aí um emaranhamento entre essa mulher com o pai dela e esse homem com a mãe dele. Por isso que eles se encontraram. Porque às vezes é mais fácil a gente tentar viver num relacionamento assim do que olhar diretamente para essa situação que está acontecendo no meu sistema familiar. Garganta, peito pesado, arrepios, cabeça pesada, cabeça doendo, esquentou muito, pés gelados. Fiquei de joelhos e de mãos juntas e olhando para ela e ela olhando para mim. Mulher, não entendi isso aqui que você escreveu, não. Essa é a minha mãe, ninguém presta? Ah, para sua mãe ninguém presta. Aí já pode ser outra coisa também, hein? Para sua mãe nenhum homem presta para você, é isso, né? Me senti uma criança. Ah, bom, muito bom. Muito bom. Agora essa aqui dos pés gelados. Essa inquietação, cabeça doendo, arrepios e cabeça pesada e a garganta pesada é algo a ser visto. E agora, como é que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui. Ok. Então vamos fechar os olhos mais uma vez. Respire, solte o ar. E respiramos mais uma vez, encontrando o nosso centro. Então permita que venha a imagem mental o seu pai. E perceba onde ele está, se ele está atrás de você, se ele está à sua frente. Se ele está longe, se ele está perto, perceba qual a posição dele na sua imagem mental em relação a você. Se isso ainda não vem claramente, simplesmente respire fundo. Então, ao lado do seu pai, chega a sua mãe e se coloca ao lado dele. Perceba qual dos dois não está olhando para o outro. Se é o seu pai que não olha para a sua mãe, ou se é sua mãe que não olha para o seu pai. Se eles estão se olhando, se um está olhando para o outro, seu pai olha para sua mãe olha para o seu pai, simplesmente olhe para isso enquanto respira. E se os dois não estão se olhando,
fale para cada um deles: Pai, por favor, olhe para minha mãe. Mãe, por favor, olhe para o meu pai. Enquanto isso, respire. E se vem algum incômodo no corpo, quando expirar, imagine que esse incômodo vai para eles dois aí na imagem mental. Isso é deles. Perceba mais uma vez o corpo. Se há algo incômodo, respire profundamente. E quando expirar, envie para eles, é deles. Eles sabem lidar com isso. Se ainda na imagem mental eles ainda não estão se olhando, peça mais uma vez: Pai, por favor, olhe para a mamãe. Mamãe, por favor, olhe para papai. Talvez as imagens deles até se transformem e tá tudo bem. Pode ser que eles agiram da forma que agiram porque estavam repetindo o padrão de outras pessoas do sistema lá atrás. Então agora fale para eles: agora eu vejo vocês como meu pai e minha mãe. Por favor, me abençoe como filha de vocês. E você pode baixar lentamente, levemente a cabeça para receber essa bênção. Respire e solte o ar. Ok? Só bucha hoje para Dani? Bucha é uma expressão paraense, é? É muito emaranhamento. Sim, tem muito emaranhamento. Essa é a verdade. E o que é que isso tem a ver? Os contos de fadas tem a ver com os negócios. Tem a ver que se você tem um negócio e você tá em um emaranhamento desse tipo, os contos de fadas eles ajudam a identificar o que está por trás, que emaranhamento que tem em relação a algo que você se identifica tanto, como uma princesa de um conto de fadas, e isso contribui para você olhar para isso. Enquanto você está nesse emaranhamento, você pode ter um negócio, ter toda a capacidade intelectual de saber gerir o negócio, ter o melhor produto do mundo, ter o melhor serviço do mundo, mas não consegue prosperar por muito tempo, não consegue perpetuar, não consegue deixar o seu legado,
Por quê? Porque está nesse emaranhamento. E ao mesmo tempo isso é muito bom, porque a gente está aqui para esse crescimento, para tomar essas consciências, né? Para ter essas tomadas de consciência. Então, eu não quero que vocês saiam daqui hoje achando que isso é negativo, como é que eu estava emaranhada dessa forma. Não, é mais um nó que a gente vai desfazendo e vai até contribuindo positivamente para esses emaranhados que vêm de muito longe, vêm de outras gerações, né? Vem também aí do sistema tempo e espaço. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Nessa vida. Bert Hellinger morreu aos 93 anos e aos 91 ele ainda estava fazendo constelação para tomar a mãe dele. Ainda tinha partes da mãe dele que ele ainda não tinha tomado. Ele ainda se pegou ali num julgamento em relação à mãe dele. Veio uma lembrança dele de infância, de algo que a mãe dele falou para ele que desagradou a ele, e veio o julgamento. E aí ele sentiu no corpo dele e ele disse: eu preciso olhar para isso. Então, aos 91 anos, ele estava olhando ainda para algo para tomar da mãe dele. Ele que é o criador da constelação familiar. Então, quanto mais a gente conseguir se manter na postura da humildade, a gente vai conseguindo olhar cada vez mais e mais para isso, dando mais um passo, né, nessa escada da vida, nessa jornada, né, que a gente tem. E mais tranquila a gente vai ficando, porque a gente, primeiro, a gente vai alcançando a postura de humildade, porque a gente começa a se aceitar como a gente é, a gente para de cobrar tanto uma vida perfeita, a gente começa a aceitar as situações que aparecem na nossa vida, no nosso negócio, e nós ficamos muito mais serenas para resolver, para ir em frente, pouco a pouco, né? Embora a sociedade, a nossa cultura é apressada, né? Estimula, incentiva, motiva a gente a ficar cada vez mais ansiosa. Tem que ser tudo para ontem, tem que resolver tudo, tem que fazer isso logo, colocar aquela meta, tem que vender 100 mil esse mês, tem que bater essa meta, e mês que vem tem que vender 200 mil, então a gente entra numa paranoia. E aí quando a gente para um pouco, parabéns inclusive a vocês que estão aqui fazendo esse exercício no domingo à noite, de dar essa parada para olhar para dentro, para tomar um fôlego de vida. Porque quando a gente fica muito nessa roda, em busca de algo lá fora, em busca de conquistar aquilo, em busca, ai meu Deus, e agora a gente fica sem vida, a gente fica sem fôlego, porque não olhou para dentro, não olhou para esses emaranhamentos, para algo que está acontecendo internamente, e isso uma hora a gente tem uma conta a pagar em relação a isso, com a nossa própria saúde, por exemplo, né? Com desequilíbrios nos nossos relacionamentos. Meus pais estavam muito longe e eu não sei se me escutaram. Chorei bastante e a cabeça ainda dói e pulsa, dor na nuca, coluna e nuca quentes. Meu Deus, eu estou me vendo. Muito bem, Neide. Falou aqui, meu Deus, sabe quem é Deus, né? Deus, ó, você vê que tem eu aqui entre o D e o S tem eu, né? E quem é você? Você é seu pai e sua mãe. Então você está se vendo muito bem, você está vendo Deus. Eu fiquei com o pescoço e a cabeça na parte de trás com pressão, parecido aqui com o outro, aqui, né? Cabeça com pressão. Taquicardia, bocejo, dor na nuca também. Que interessante, 3 de vocês sentiram bem parecido aí, essa pressão na cabeça aqui, né? Pode ser duas coisas. Ou um chamado para exercitar a humildade, né? De repente a gente está muito assim,
né? Ah, eu sou demais, eu sei de tudo, né? E aí precisa só exercitar a humildade ou tá carregando aí um peso que não é seu, uma responsabilidade que não é sua. Então eu quero deixar vocês com essa reflexão. O que é que está acontecendo nesse momento? Não vão no passado, nem tentem no futuro. Nesse momento aqui, o que significa esse incômodo? Ou passei muito tempo achando que sabia, querendo provar para os meus pais que eu sou melhor que eles, ou estou carregando um peso que não é meu, certo? Eneide sentiu algo na garganta, é algo a ser falado para eles. Você fala o que você gostaria de falar para eles. Eita, que desafiante isso aqui hoje, hein? Que desafio para mim, né? Na mentoria Guru dos Negócios, pelo menos eu olho para vocês e vejo, né, a fisionomia como tá. E aqui eu tô só na ressonância, né? Só as ondas da informação quântica. É desafiante isso. Amanhã, eu vou logo avisar para vocês. Amanhã eu vou falar sobre a mentoria Guru dos Negócios, tá? Então amanhã praticamente não vai ser uma aula, não considero uma aula amanhã. Eu vou falar da mentoria Guru dos Negócios, que eu estou abrindo amanhã, a primeira turma. Então, amanhã eu vou dar os detalhes de como é que funciona. Mas vocês hoje tiveram um gostinho aqui de como é essa mentoria. Só que no caso da mentoria, eu vou estar olhando para vocês, né? Vou ter uma percepção melhor do que está acontecendo para a gente olhar com isso com mais profundidade. Provar para os pais que eu sou capaz. Isso aí é muito. Que ficha boa, viu? Sua internet caiu e a ficha caiu também, viu? Gente, ó, eu considero assim, 90% da humildade quando você reconhece, caramba, eu passei 50 anos da minha vida querendo provar para os meus pais que eu era melhor que eles. Você tomou essa consciência, você admitiu isso, 90% caminho andado. Os outros 10% é só todos os dias você lembrar. Nossa, eles são meus pais, eles são grandes, eu sou pequena. Como eu sou pequena? E dá mais um passo. E aí você vai caminhando de uma forma muito mais leve. Isso é muito gostoso quando vai acontecendo. A gente vai percebendo quando isso vai acontecendo. Eu também tinha isso. Você acredita? Ah, eu vou provar. Ah, eu vou provar que sou melhor que a minha mãe. Vou provar que sou melhor que meu pai. E era cansativo pra caramba. Gente, era cansativo demais. Ai, chega de me lembrar, ó. Chega, dói aqui as espinhas. E hoje é tudo mais leve. Então, que essa leveza possa chegar até vocês. Eu acho que deu, durante alguns segundos desse exercício que a gente acabou de fazer, deu para sentir como é mais leve quando a gente olha para nosso pai, nossa mãe e vocês são grandes e entrega para eles isso que a gente estava carregando. A dor na gente é de algo que a gente está carregando que não é nosso, é de alguém do sistema familiar. Quando a gente entrega conscientemente essa dor, sem medo, quando eu tenho medo de que a pessoa vá sentir essa dor que eu estou sentindo, que eu estou devolvendo para ela, isso já significa que eu estou me achando melhor do que essa pessoa. Nossa, eu sou mais forte do que a minha mãe. Então deixa que eu carregue essa dor aqui para minha mãe. Que no caso a Bela e a Fera era algo desse tipo. Eu sou mais forte que meu pai. Não vou deixar meu pai aqui com essa fera, não. Deixa que eu cuide dessa fera. E aí ela fica lá no lugar do pai. E o pai é um desgraçado, né? Porque o pai era pra dizer, não, ei, fica aí. Você é minha filha, eu sou grande. Você é a pequena.
Você fica aí cuidando da sua vida, que eu me cuido aqui com a fera. Desde que eu fico aqui, é o meu karma, né? Não fui eu que roubei a flor? Então deixa que eu fico. Mas inconscientemente isso acontece desde os irmãos Grimm. Por isso que eles escreveram esse livro e por isso que esse livro, esse conto de fadas até hoje passa de geração após geração. Tá mudando hoje em dia, né? As histórias. Nossas crianças já vão ter outra percepção. Elas já estão tendo outra percepção de ver a vida, né? Então, mas é porque os contos de fadas, as histórias que elas veem são outras. Daqui a uns 15 anos que a gente vai saber, através delas serem adultas, como elas vão se comportar diante da vida, que a gente vai saber as consequências das histórias que elas veem hoje. Mas aquelas que, dos contos de fadas que vieram passando aí, no mínimo aí, eu acho que desde que a televisão, umas 4 gerações, eu acho, os contos de fadas, porque antes da televisão tinha o livro, né? Que teve impregnado no inconsciente esses arquétipos, né? Então, é como Bert Hellinger fala muitas histórias, mas ele fala mais de histórias da Bíblia, né? Sobre sacrifícios, passagens sobre sacrifícios que tem na Bíblia. Um dos livros de Bert Hellinger, ele fala, eu acho que é a Igreja e seu Deus. É de como existe esse sacrifício. E aí ele fala sempre assim, e se o pai tivesse tomado uma atitude diferente, como esse filho iria se sentir? Se o pai da fera tivesse dito, ei, Bela, fica aí na tua. Eu sou grande, você é pequena, né? Eu sou mais velho, conheço da vida. Eu cuido aqui da minha história. Eu presto as contas, eu assumo a responsabilidade do que eu fiz, dos meus atos. E você vai cuidar da tua vida. Como seria? Como seria para Bela isso? Ainda teve que se sujeitar a beijar e abraçar aquele bicho, velho fedorento. Imagina aí, tu abraçar um rato, sei lá. Então nós ficamos nessa personagem inconscientemente de boazinha, de fazer as coisas por nosso pai, tá? Eu acho que a gente trouxe aqui alguma informação, acho que emergiu uma informação bem rica para a gente aqui. Não vou levar para frente porque eu já achei ela tão rica que é algo que já vai ficar permeando o nosso consciente para a gente ir liberando as amarras, certo? Fico com a dor, eu sofro por ele, pelo seu pai? E sempre desencadeia, sempre só desencadeia, desarruma e fora do lugar. Eu acho que com essas aulas que a gente tem tido todos os dias, vocês têm a oportunidade de experimentar como é o seu lugar. Isso aí eu posso garantir. No decorrer dos dias, cada vez que a gente vai transmitindo esse conhecimento que vem chegando, a gente vai experimentando ficar no nosso lugar. Como é estar no nosso lugar? Para a gente saber uma diferença, certo? Para que depois a gente, com a maturidade dessas ideias, a gente possa fazer uma escolha. Qual é o lugar que eu quero ficar? Eu quero ficar aqui? Aqui é melhor para mim? Ou eu permaneço naquele lá? Porque não tem certo nem errado. Tem como a gente se sente, como a gente se percebe. Como é que eu me senti bem? Como eu me sentiria bem fazendo uma maldadezinha? Como a bruxa, como a madrasta? Como eu me sentiria se eu visse no desenho, né, no conto de fadas, se eu lesse no conto de fadas, a Bela e a Fera, o pai dela dizendo assim, não, minha filha, fui eu que roubei, você fica lá no seu lugar de filha. Então assim a gente vai começando a prestar atenção a nós mesmas e o nosso corpo vai falar pra gente como é que eu estou me sentindo com isso, como é que eu me sinto com isso. Vocês podem fazer esse exercício que a gente fez, de olhar para os pais, né, ali se olhando, e a gente aqui, pequena, e a gente fazendo esse reconhecimento de que eles são meu pai e minha mãe, daqui a uma semana, tá? Não faz amanhã de novo, não.
deixa a informação que chegou hoje ressoar internamente, para que depois, se vier o desejo ainda de olhar para isso, vem e faz de novo, de repente, num momento mais concentrada, tá certo? Então, abraço coletivo para vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Amanhã a gente se vê às 21 horas, quando eu vou falar da mentoria Guru dos Negócios, tá bom? Tchau, muito obrigada, minha gente, tá aqui.